Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para falar de um tema bastante polêmico. É permitido repreender os outros? Então vamos ver o que São Luís, em Paris, 1860, nos diz sobre esta questão. Se ninguém é perfeito, significa que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Ele responde da seguinte maneira: certamente que não é essa a conclusão a ser tirada, pois cada um deve trabalhar pelo progresso de todos, e principalmente pelo progresso daqueles a quem Deus nos confiou a proteção. Por isso, essa questão deve ser feita com moderação, com objetivo útil, e não, como se faz na maioria das vezes, pelo prazer de denegrir. Nesse caso, a repreensão será sempre uma maldade. A censura feita com moderação é um dever que a caridade manda realizar com todos os cuidados possíveis. E ainda mais, a repreensão que se faz aos outros deve, ao mesmo tempo, ser dirigida a nós, para vermos se também não a merecemos. Esse assunto é bastante delicado, né? Porque, via de regra, cada um tem aí a sua razão e todos acabam se apegando nela. Mas se partimos pelo princípio do bom senso, pelos bons costumes, não é? Pela educação e pela espiritualidade, nós temos sim como seguir um bom caminho para tentar resolver essas questões mais difíceis entre os relacionamentos. Quando uma pessoa fala mal de outra, isso traz consequências muitas vezes imprevisíveis, né? A maledicência, certamente, ela faz com que as pessoas passem por grandes perigos. A maledicência é um sentimento muito negativo e que nós devemos realmente nos preocuparmos. Imagina que se uma pessoa fala mal de você para alguém e você fica sabendo disso, qual seria a sua reação? Num primeiro momento, talvez você ficaria ali, né, apenas observando. Mas na medida em que essa maledicência foi tomando corpo e isso foi prejudicando um número maior de pessoas a ponto de fazer com que as pessoas que ouviram determinadas coisas a seu respeito passem a não mais querer ter contato com você. Ou seja, num primeiro momento, essa fofoca ficou ali meio que numa situação mais particular. Depois isso foi tomando um corpo, né? Isso foi trazendo aí alguns outros prejuízos, não só para você mesmo que foi vítima dessa maledicência, mas certamente também as outras pessoas que estavam se envolvendo disso. E aí qual é o nosso dever neste caso? Se nós vamos percebendo que isso está tomando um corpo de forma a prejudicar mais pessoas, o nosso dever cristão é procurar aquela pessoa a qual nós ficamos sabendo que estava falando mal de nós e procurarmos ter uma conversa ali educada, franca, honesta, de forma a tentar esclarecer aquilo. Certamente, quando nós levarmos, não é, essa disposição para uma conversa honesta e transparente, dificilmente nós vamos ser recebidos desta mesma forma, com honestidade, com sinceridade e com transparência. Então, por isso é tão importante nós andarmos com a correção. Por isso é tão importante nós fazermos as coisas de uma maneira honesta, de uma maneira transparente, para que, como diz no popular, nós não fiquemos aí com o rabo preso com ninguém. Nós tenhamos como andar de cabeça erguida e não precisar atravessar a rua quando nós vemos que aquela pessoa que foi vítima da nossa maledicência está se aproximando, e aí nós não temos aquela condição moral, né, de passar por ela de cabeça erguida e cumprimentá-la com a honestidade no coração. Por isso é tão importante nós cuidarmos da nossa vida,
cuidarmos dos nossos compromissos, zelarmos pelos nossos deveres, não apenas no sentido de nos resguardarmos dessas situações, mas para que a gente tenha principalmente autoridade moral. Porque uma pessoa que tem autoridade moral, se eventualmente ela for buscar uma outra para uma conversa, como diz aqui no ensinamento, ela não tem que ir lá para humilhar aquela pessoa e se fazer melhor do que ela. Muito pelo contrário, ela tem que ir ali para buscar harmonizar, tentar compreender ali qual foi a situação, né? De forma a conscientizar aquela pessoa que aquele não é um bom caminho, que isso não vai fazer bem para ninguém e muito menos para ela própria. Nesse sentido, cabe a gente se observar primeiro, fazer uma autoanálise, reparar aí, não é, as nossas falhas, estar observando as nossas tendências, de maneira que, quando acontecer alguma coisa dessa natureza conosco, nós não estejamos aí imaginando que somos seres especiais. Somos seres imperfeitos, em busca de perfeição. No entanto, isso não nos exime da possibilidade também de buscar um companheiro que esteja ali tendo uma atitude inadequada com relação a nós e procurar corrigi-lo, mas sabendo que também somos passíveis de correção. Então, buscar compreender isso. Todos nós erramos, todos nós temos aí as nossas imperfeições, e se hoje nós estamos buscando alguém para corrigir, amanhã podemos ser buscados por esse alguém para também sofrer uma correção. Nós estamos em construção. E isso não é demérito. Não é demérito. Nós podemos sim nos arrependermos dos nossos erros, nós olharmos para trás e hoje, com mais maturidade, com mais conhecimento, com mais experiência, reconhecer os nossos erros. E até um dia buscar essa pessoa e falar, olha, me perdoe, né? Aquela atitude que eu tive não foi legal, hoje eu reconheço isso, né? E aí você se liberta desse sentimento. Mas é importante que a gente tenha essa preocupação, né? Em perceber também que da mesma forma que as outras pessoas erram com a gente também já errou com outras pessoas. E isso faz com que a gente se iguale às outras pessoas do ponto de vista de seres humanos em desenvolvimento, né? Aí tem uma outra questão também importante, que diz aqui o seguinte: é permitido observar as imperfeições alheias? Continua com São Luís em Paris, em 1860. Seremos repreendidos em observar as imperfeições alheias quando disso não resultam nenhum proveito para eles, mesmo que não as divulguemos? Tudo vai depender da intenção com que se faz essa repreensão. Certamente não é proibido ver o mal, quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver por parte de todos os lugares que nós caminharmos apenas o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer total observação em prejuízo do próximo, rebaixando-o sem necessidade perante a opinião pública. Aí entra a questão da maledicência. Então nós temos que nos afastar da maledicência. Eu costumo dizer o seguinte, que nós precisamos ter coragem de dizer para aquela pessoa que nós estamos ali tendo alguma diferença com ela, né? Nós temos que ter coragem não apenas de falar dela para alguém. Tudo aquilo que a gente fala de mal de alguma pessoa para outras, nós temos que ter coragem também de falar isso para ela própria. Muitas vezes as pessoas não têm coragem, né, de ter essa iniciativa, de buscar reparar este erro com o colega, e aí ele sai aí disseminando, né, como diz aí, o seu veneno. Eu gosto da seguinte exemplificação. Se nós pegarmos um saco de pena cheio e sairmos por uma rua espalhando esta pena, ao final da rua esse saco estará vazio. E aí eu faço o convite. Vamos pegar esse saco vazio e, voltando por esta mesma rua,
recolhendo essas penas. Muito provavelmente nós vamos trazer aí metade do saco para baixo com essas penas, porque as outras, boa parte delas, se foram. O vento levou, não é? O tempo foi passando e elas foram se espalhando. Ou seja, uma palavra maledicente, ela vai tomando corpo. E às vezes, por mais que a gente queira corrigir aquilo que a gente fez, se torna cada vez mais difícil. Então nós temos que pensar, né, antes de agir, controlar os nossos impulsos, controlar a nossa língua, para que nós não sejamos surpreendidos por uma correção, né, que às vezes nós não estávamos imaginando. Nós precisamos ter cuidado com tudo aquilo que a gente fala e, de preferência, quando pensar em falar alguma coisa, que a gente se dirija àquela pessoa a qual nós temos ali alguma diferença. E aí ele finaliza aqui com uma outra pergunta. É permitido divulgar o mal alheio? São Luís, Paris, 1860. Haverá casos em que pode ser útil revelar o mal dos outros? Esta questão é muito delicada e é neste ponto que a caridade precisa ser bem compreendida. Se os defeitos de uma pessoa prejudicam apenas a ela mesma, não existe nenhuma utilidade em divulgá-los. Porém, se esses feitos podem prejudicar outras pessoas, é preferível o interesse da maioria ao interesse de um só. Em alguns casos, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é preferível a queda de um homem do que vários serem vítimas de sua enganação. Neste caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. É uma questão bastante difícil, não é? Porque divulgar o mal alheio de alguém efetivamente não é uma coisa agradável. Isto, para as pessoas mais evoluídas, para as pessoas que têm um sentimento mais elevado, elas não se sentem felizes com isso. Muitas vezes elas são obrigadas a fazer isso por um bem maior. E aí é um dever também cristão nós tomarmos esse tipo de atitude. Não podemos ficar ali numa condição passiva e falando assim, isso não tem nada a ver comigo, é melhor deixar isso para lá, né? Não vou me meter com isso. Mas se nós estamos percebendo que existem alguns prejuízos maiores em detrimento da paz das pessoas, seja pela maledicência, seja pela mentira, que são duas coisas extremamente danosas e perigosas para o ser humano, nós temos sim o dever de buscar conter aquele ato maldoso. Nós temos sim o dever de buscar proteger algumas pessoas que fazem parte ali do nosso círculo, para que elas não sejam vítimas de pessoas sorrateiras, que muitas vezes na frente aparenta uma coisa e infelizmente nas nossas costas se demonstram quem verdadeiramente elas são. Muitas vezes nós até sabemos que existem pessoas assim, né? E só lobo cai em armadilhas para lobos. Então, não vamos nos iludir com algumas pessoas que demonstram caridade, que demonstram espiritualidade, que demonstram bom senso, que demonstram serem pessoas do bem, mas que é só na aparência, porque nos seus pensamentos e no seu coração, o seu lado sombra ainda fala muito alto. Então, fica aí, né, essas questões polêmicas para que nós possamos refletir sobre isso.